Olá, pessoal. Hoje estamos começando a nossa aula de Química, Introdução à Química Orgânica, segundo a nossa apostila, tá ok? Hoje, agora vamos falar de Química Orgânica. O que é Química Orgânica? Em 1808, Berzelius fundamentou a teoria da força vital. Presta atenção. Teoria da força vital, que dizia que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos produzidos pelos seres vivos. E que seria improvável um composto orgânico ser produzido a partir de um composto inorgânico. Tá? Então, composto orgânico, química orgânica, é a química que estuda os compostos produzidos pelos seres vivos. E jamais um composto orgânico seria produzido a partir de um composto inorgânico. Tá ok? Isso é a teoria da força vital. Mas, em 1828, o alemão Wöhler derrubou esta teoria. O que foi que ele fez? Produzindo a ureia, substância orgânica existente na urina, a partir do aquecimento do cianato de amônia. Então, ele fez o aquecimento do cianato de amônia, pegou o cianato de amônia, aqueceu e o produto final foi o quê? A ureia. Só que a ureia é um composto orgânico, né? A ureia é uma substância orgânica existente na urina. Ele conseguiu produzir a ureia, que é um composto orgânico, a partir do composto inorgânico, o que não era previsto na teoria da força vital. Então, foi derrubado a teoria da força vital em 1828, 20 anos depois. Só durou 20 anos, tá ok? Pessoal, aqui eu tenho o cianato de amônia, aqui foi esse símbolo de queima, foi queimado, deu a ureia. Esta fórmula aqui do cianato de amônia, que é NH4OCN, esta é a fórmula molecular, porque é uma molécula, apesar de que é um íon, né? Mas vamos considerar que seja uma molécula. Aqui eu tenho um átomo de nitrogênio, porque os índices indicam a quantidade. Esses númerozinho que fica embaixo é a quantidade de cada átomo que faz parte da molécula. Aqui o N não tem número nenhum, significa que eu tenho um átomo de nitrogênio. O H tem o índice 4, significa que tem 4 átomos de hidrogênio. O O não tem nada, é um átomo de oxigênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Então, na molécula do cianato de amônia, nós temos um átomo de nitrogênio, aliás, 2 átomos de nitrogênio, temos 4 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio e um átomo de carbono. Queimando isso daqui, nós temos OCNH2NH2. Eu tenho a ureia, um átomo de oxigênio, um átomo de carbono, 2 átomos de nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio. Aqui nós temos uma reação química, um fenômeno químico. A mesma quantidade de átomos no início da reação ficou igual no final da reação, tá ok? Então, veja bem, em 1808, Berzelius fundamentou a teoria da força vital, que dizia que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos produzidos pelos seres vivos. Mas, em 1828, o Wöhler derrubou esta teoria, produzindo ureia, produzindo substância orgânica existente na urina, a partir do cianato de amônia, que é um composto inorgânico. Então, derrubou essa teoria. Agora, 30 anos depois, já em 1858, Kekulé teria observado os vários trabalhos feitos em análise orgânica e constatou que o carbono estava presente em
todos os compostos orgânicos e definiu química orgânica como sendo a parte da química que estuda os compostos do carbono. Na realidade, hoje não é mais. Apesar de que foi observado que todos os compostos orgânicos contêm carbono, mas química orgânica não é exatamente a química que estuda todos os compostos do carbono, né? Você tem CO2, CO2 é um composto, contém carbono, mas não é químico, não é composto orgânico. Então, calminha que a gente vai chegar lá. Então, em 1858 foi definido que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Muita gente considera isso aí, tá? Mas, atualmente, definiu-se química orgânica como sendo a parte da química que estuda os compostos hidrogenados do carbono, nos quais pode ocorrer também, em suas fórmulas químicas, outros elementos químicos como oxigênio, nitrogênio, enxofre, magnésio, sódio e halogênios. Halogênios são aqueles átomos que ocupam o grupo 17 da tabela periódica. É o flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, pessoal, atualmente, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos hidrogenados do carbono. O que significa dizer? Todos os compostos que têm, no mínimo, hidrogênio e carbono, podendo aparecer outros elementos químicos. Tá ok? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um CH4, eu tenho uma fórmula molecular que representa a molécula do gás metano, o gás dos pântanos, um dos componentes do gás natural. O CH4, que é a menor molécula da química orgânica, é formado... Pessoal, esse C não tem um número aqui abaixo, o índice, portanto é um átomo de carbono. Quando não tiver nada, significa 1. Então, um átomo de carbono, e o hidrogênio tem um índice 4, e 4 átomos de hidrogênio. Então, o gás metano é formado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, tá ok? Por que é um composto orgânico? É um composto orgânico porque tem, no mínimo, hidrogênio e carbono. Então, beleza, tá? Aqui eu tenho C2H6O, é o álcool etílico ou etanol, é o nosso álcool comum, né? É o nosso álcool comum. A fórmula molecular desse álcool é C2H6O. Eu insisto que vocês saibam interpretar bem isso aqui, ó. C2, então, 2 átomos de carbono. H6, 6 átomos de hidrogênio. O, sozinho, 1 átomo de oxigênio. Tá ok? Por que é um composto orgânico? Segundo a teoria, segundo a definição atual. Porque contém no mínimo hidrogênio e carbono. E aqui apareceu o átomo de oxigênio, mas tem que ter no mínimo hidrogênio e carbono. Tá ok? E por último nós temos a trimetilamina, é C3H9N. Trimetilamina, uma das substâncias responsáveis pelo odor característico dos peixes. Então, várias substâncias à base de nitrogênio têm esse cheiro característico dos peixes. A trimetilamina é uma. Na molécula do trimetilamina, aqui eu tenho uma molécula, a menor partícula da trimetilamina, eu tenho 3 átomos de carbono, 9 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Tá ok? Então, a regra atual é que composto orgânico é aquele composto que contém em sua forma molecular, no mínimo, hidrogênio e carbono, podendo aparecer outros elementos químicos. Tá ok? Mas, como todas as regras têm exceção, nós temos 3 exceções. Observação. Alguns compostos químicos são exemplos de exceção à definição. É o NH4OCN, que foi o nosso cianato de amônia. Então, apesar de ter hidrogênio e carbono em sua molécula, não é um composto orgânico, porque faz parte da exceção. O ácido cianídrico, que é o ácido que existe na mandioca, que matou meio mundo de gente aí,
E você só elimina esse ácido quando você torra a farinha, você elimina esse ácido, que é o ácido cianídrico. Então, esse ácido cianídrico, ele, apesar de ter hidrogênio e carbono, ele não é composto orgânico. E, por último, o ácido carbônico, um dos ácidos que polui a atmosfera, né, pessoal? Esse ácido carbônico, ele se encontra na atmosfera, onde existe muita produção de dióxido de carbono, queimas. Quando tem muita queima, forma esse ácido carbônico, tá ok? Então, o cianato de amônia, o ácido cianídrico e o ácido carbônico são 3 exceções. Fora desses 3 compostos aqui, o restante são compostos orgânicos, tá ok? Agora, os compostos que não forem classificados como orgânicos são denominados o quê? Inorgânico, né? Por exclusão, porque só existem 2 tipos de compostos: compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Se nós definimos o que é compostos orgânicos, então inorgânico é o contrário, tá ok? Então, não tem dúvida, né, pessoal? Aqui nós sabemos que no início, em 1808, a teoria da força vital, né, fundamentada por Berzélio, ele dizia que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos produzidos pelos seres vivos. E seria improvável um composto orgânico ser produzido a partir de compostos inorgânicos. Só que em 1828, 20 anos depois, o alemão Wolle derrubou essa teoria, fazendo o quê? Produzindo ureia a partir do aquecimento de cianato de amônia, tá? Então foi derrubado 20 anos depois. Mas em 1858, o Kekulé, observando nos trabalhos feitos em análise orgânica, constatou que o carbono estava presente em todos os compostos orgânicos e definiu química orgânica como sendo a parte da química que estuda os compostos do carbono. Ele simplesmente falou isso. Mas não é, tem compostos, por exemplo, o dióxido de carbono, que é CO2, é um composto, contém carbono. O monóxido de carbono, que é o CO, contém carbono, e não é química orgânica, né? Agora, a definição mais atual é que define-se química orgânica como sendo a parte da química que estuda os compostos hidrogenados do carbono. Então, para ser química orgânica, tem que ter, no mínimo, hidrogênio e carbono na sua molécula. E as exceções são 3. É o cianato de amônia, o ácido cianídrico e o ácido carbônico. Esses 3 aqui não são orgânicos, são o quê? Inorgânicos. Tá ok? Então vamos resolver o nosso exercício número 1, da apostila na página 1, classificar as substâncias abaixo em orgânica e inorgânica. O item A é HCl. HCl contém hidrogênio, mas não tem carbono. Aqui não é C do carbono, aqui é C do cloro, Cl. Então, como só tem hidrogênio e não tem carbono, não é química orgânica, portanto é inorgânica. Onde tiver o item A, você escreve inorgânica. B, CO2, dióxido de carbono. Tem carbono, mas não tem hidrogênio. Também o B é um composto inorgânico. C2H6, aí sim, contém no mínimo hidrogênio e carbono e não faz parte a exceção à regra. Então, é um composto orgânico. E o D é HCN, contém hidrogênio e carbono, mas como faz parte da exceção, é um composto inorgânico. Então vamos lá. O A é inorgânico, o B é um composto inorgânico, o C é orgânico e o D é inorgânico. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.